porque a gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Então, é uma oportunidade, uma grande oportunidade para enfatizar a importância de conservarmos a nossa Mata Atlântica. Bom, eu inicio a apresentação mostrando para vocês essas imagens super bonitas, né, de uma floresta tropical, né, para exemplificar para vocês quanta beleza a gente tem e quanta diversidade de plantas, animais, diversos grupos, né, taxonômicos. Então, as florestas tropicais contêm entre metade e 2/3 da biodiversidade terrestre, né? E, no entanto, elas permanecem sujeitas ao desmatamento, à degradação florestal, e esses eventos, né, são cada vez mais severos. Nas regiões onde o desmatamento ocorreu há muito tempo, a conversão de florestas para o uso agrícola ou outra atividade resultou tipicamente em paisagens que são altamente fragmentadas, onde a redução do hábitat florestal teve um efeito drástico na perda de biodiversidade. As consequências dessa perda em direção a mudanças ambientais globais ainda permanecem incertas, e são temas que me interessam bastante, né, uma área de estudo bastante ampla. Nesse slide, nós podemos ver o quê? A distribuição original da Mata Atlântica, do lado esquerdo do slide, então, antes, né, do descobrimento, e do lado direito, já em tempos atuais, como essa vegetação ficou restrita a determinados locais. Então, infelizmente, o que a gente tem hoje é cerca de 12% da cobertura original da Mata Atlântica. A maior parte da cobertura florestal existe com pequenos fragmentos, né, cerca de até 50 hectares, né, isso é uma média, e, em geral, eles são bastante isolados entre si, esses fragmentos. Para São Paulo, o cenário é praticamente o mesmo, né? A vegetação remanescente é restrita a fragmentos pequenos e isolados, né? E o que mais predomina é a floresta secundária. Nessa imagem, nessa figura, aqui do lado direito, nós temos o estado de São Paulo, e o que a gente pode observar, né? Dois contextos, né? A região mais próxima do litoral, que tem uma cobertura de vegetação relativamente grande, se comparada ao restante do estado, que né, sobrou somente, né, em média, 10% de cobertura vegetal. Né? E por que no litoral a gente tem essa vegetação ainda relativamente alta, se comparada com o interior? É porque são áreas íngremes, áreas pouco acessíveis e difícil implantar agricultura, né? Então, foram as áreas que permaneceram. Além disso, são áreas que a gente encontra várias unidades de conservação. Então, pensando nisso, que raciocínio a gente pode fazer, né? Que aqui no interior de São Paulo, o que a gente tem de vegetação é o mais importante, né? Então, preservar esses remanescentes é fundamental, porque eles se constituem como o quê? Um componente valioso e insubstituível, né? Dentro das paisagens onde a cobertura florestal praticamente desapareceu. Apenas para ilustrar para vocês, essas imagens representam boa parte do interior paulista, né? Então, a gente tem o quê? Remanescentes de floresta, localizados em propriedades particulares, baixa cobertura de vegetação e a matriz, que pode ser dominada pela agricultura ou por pastagem, principalmente, né? Essas duas atividades. No entanto, se a gente fizer uma busca na literatura, a gente observa que ainda existem poucos estudos que tenham como foco os fragmentos em propriedades rurais, em propriedades particulares. Existe, então, um viés para estudos em áreas protegidas, né? Nesse mapa, no lado direito, estão representadas em rosa as áreas de uso restrito,
né? E em verde, as áreas de uso sustentável. Ambas, né, as áreas de uso restrito ou uso sustentável são tipos de unidades de conservação. O restante são áreas de vegetação, né, em propriedades particulares que estão sob a legislação, a lei de proteção da vegetação nativa, somente. Então, elas não são protegidas como unidades de conservação. Então, podemos entender que os fragmentos em propriedades particulares são elementos-chave para sustentar e complementar o papel de conservação da biodiversidade, que já é feito, né, ou deveria ser feito pelas áreas protegidas, já que esses fragmentos correspondem a mais de 80% da vegetação remanescente do estado, né? É interessante notar que, apesar do elevado grau de degradação, esses fragmentos apresentam grande diversidade alfa e beta, né? E isso foi, estou falando com base em alguns estudos, e então eles têm um papel crítico na conservação. No entanto, somente a conservação dos fragmentos não é suficiente. Por que não? Por causa dos elevados níveis de degradação, das perturbações recorrentes e da fragmentação da paisagem. Então, nesse momento é que entra a restauração ecológica, né, por ser necessária para ajudar e para tentar aumentar a proteção e manutenção da biodiversidade, né, que estão nos remanescentes e prover serviços ecossistêmicos, né, provisão da água, proteção dos recursos da água, manutenção do fluxo de água, evitar erosão nas margens do rio, evitar assoreamento dos cursos d'água, entre outros serviços. Então, esse cenário todo foi o que me motivou a realizar esse estudo, né? Então, pensando que os objetivos dos estudos das restaurações podem variar grandemente entre si, mas, no geral, se concentram em aspectos relacionados à estrutura da vegetação ou na diversidade de espécies, só que numa escala menor, né, na escala local, isso me motivou a tentar avaliar numa escala mais ampla como que é a biodiversidade das restaurações, né, como as restaurações podem contribuir para a diversidade numa escala mais ampla. Então, na literatura, nós podemos encontrar estudos que examinaram áreas em restauração sob diferentes perspectivas, né? E para diferentes grupos biológicos também, incluindo invertebrados, aves, mamíferos, anfíbios, plantas, embora a regeneração natural e a restauração ativa, que é quando tem uma ação ativa do homem para recuperar uma área. Então, embora a regeneração natural e a restauração ativa tenham sido avaliadas em escala de paisagens, várias questões importantes ainda permanecem pouco compreendidas, principalmente quando a composição de árvores, de arbustos e os atributos funcionais utilizados em projetos de restauração são pouco conhecidos, né? Então, pensando, né, em tudo isso, tendo esses pontos como motivadores para esse estudo, as questões que nós investigamos foram 4. Então, primeira, como a distribuição das abundâncias de espécies varia entre fragmentos e restaurações e entre estratos. 2. Como varia a contribuição das características funcionais entre fragmentos e restaurações nos estratos? 3. Como as restaurações influenciam padrões de diversidade alfa-florística, né? A diversidade de espécies de plantas? E 4. Como as restaurações influenciam os padrões de diversidade beta de espécies de plantas e a diversidade funcional? Tá, para responder essas perguntas, eu falo nós porque foi um grupo de pessoas, né, de pesquisadores, que
trabalhou nesse projeto, então nós fizemos um levantamento, né, de plantas no norte do estado de São Paulo. Se vocês puderem ver aqui, ó, tem o mapa do Brasil, aí o estado de São Paulo com realce, e em marrom, todas essas áreas em marrom representam áreas com cana-de-açúcar. Então, é uma região do norte do estado, noroeste do estado, em que grande parte do uso da terra é pela a cana-de-açúcar, né? E o que temos nessa região de tão especial, né? Então, uma região de ecótono, entre o Cerrado e a Mata Atlântica, é uma região bastante ameaçada por conta desse uso intensivo da terra, né? É uma paisagem dominada por cana-de-açúcar e com cerca de mais ou menos 10% de cobertura florestal e mais de 80% das florestas remanescentes, né, de Mata Atlântica, né, não do Cerrado, nesse caso, falando de uma floresta mesmo, estão localizadas em terras privadas. Né? Então, é aquele cenário que eu mostrei nos slides anteriores para vocês. Quando olhamos para os remanescentes de florestas dessa região, esqueci de falar, é na região ali entre Ribeirão Preto e Franca, próximo do município de Batatais. Então, quando a gente olha para os remanescentes dessa região, encontramos o quê? Florestas secundárias, em sua maioria, variando entre 2 e 150 hectares, florestas perturbadas, mais antigas, e todas elas isoladas entre si. Né? Essas imagens mostram alguns fatores de degradação dessas florestas, como, por exemplo, a invasão por espécies de gramíneas, aqui na primeira foto à esquerda, né? E geralmente essas gramíneas estão nas bordas desses remanescentes, ou no interior do remanescente, nas clareiras. Na segunda figura e na terceira, nós temos o quê? Fragmentos dominados por trepadeiras. Né? Essas trepadeiras se tornaram dominantes nas bordas dos fragmentos, em contato com a área agrícola. Nessa região, então, existem várias usinas de cana-de-açúcar, e para cumprimento da lei de proteção da vegetação nativa, né, ou também chamado Código Florestal, a usina de cana-de-açúcar, né, essa usina que eu trabalhei, ela aderiu ao programa de adequação ambiental de suas propriedades, né? Então, dessa forma, todas as áreas ao redor de nascentes e ao longo dos cursos de água dessas propriedades dessa usina foram restauradas ativamente, né, utilizando-se o método de plantio de mudas. Essas fotos aqui ao lado são para ilustrar o quê? O viveiro de mudas, onde eles produzem as mudas que vão ser utilizadas, vão ser colocadas em campo, né? E as duas figuras abaixo, alguns exemplos de áreas em restauração. É interessante ressaltar que até 2019, então, ano passado, aproximadamente 1,8 milhões de mudas foram utilizadas, né, nos plantios das propriedades dessa usina. Então, é o que eu chamo, né, que a gente chama de restauração florestal em larga escala. Então, nós conduzimos nosso estudo em 32 áreas no total, sendo que são 18 fragmentos de vegetação nativa em diferentes estágios de conservação e 14 restaurações, que variavam entre 3 e 10 anos de idade. E para todas essas restaurações foram usadas plantas, né, mudas, de espécies nativas regionais, algumas exóticas, mas uma porcentagem bem pequena, e essas mudas foram produzidas no mesmo viveiro. Então, aqui só para mostrar para vocês, nessa figura
nesse quadrado, ao lado, a gente tem as áreas amostradas. Os quadradinhos pretos são os fragmentos, as bolinhas vermelhas, as restaurações, e em verde estão os remanescentes todos dessa região. Bom, e como coletamos os dados, né? Eu fiz uma amostragem das espécies lenhosas em 2 estratos. As que eu chamei de plantas estabelecidas, são as árvores e arbustos. Eu chamei de plantas estabelecidas porque alguns indivíduos podem atingirem o critério de inclusão que nós determinamos, no CAP 10, por exemplo. Então, plantas acima de 10 centímetros de CAP nem sempre são adultos, então não poderia chamar extrato dos adultos, por isso eu chamei de plantas estabelecidas. E o outro extrato foi o extrato dos regenerantes, que são as plântulas juvenis de espécies lenhosas. Além disso, para cada um dos indivíduos, né, que foram identificados, até o menor grau possível, quando possível, até o nível específico, nós medimos o quê? As características funcionais. Né? Nós caracterizamos cada espécie quanto a um atributo funcional. Que atributos foram esses? Aqueles relacionados às adaptações morfológicas e físicas, relacionados ao papel dessas espécies como recursos alimentares para a fauna, armazenamento de carbono, estrutura florestal. Né? E, então, nós temos aí a síndrome de dispersão de sementes, em que as espécies foram classificadas como zoocóricas e não zoocóricas, o tamanho das sementes, né? No caso, nós usamos informações do comprimento de sementes, a estratégia ecológica. Dentro desse critério, nós dividimos em espécies pioneiras, espécies não pioneiras de dossel, espécies não pioneiras de subbosque, e todas elas, essa classificação foi feita de acordo com seus requisitos e ocorrência de luz nos estratos florestais. Okay? A densidade da madeira foi um dado da madeira seca, né, o peso seco da madeira, e essa medida é dada em gramas por centímetro cúbico e foi obtida no banco de dados do Global Wood Density, do Chave e colaboradores, né, publicado em 2009. Além disso, outra característica, né, que a gente não pode chamar de característica funcional, foi a origem da espécie, se ela era nativa, regional ou exótica. Então, esse foi um outro critério de classificação de cada uma das espécies. Aí, quanto à análise dos dados. Considerando que nós temos unidades amostrais. Bom, as nossas unidades amostrais foram os fragmentos e as restaurações. Para responder a primeira questão, como a distribuição das abundâncias de espécies varia entre fragmentos e restaurações e entre estratos, nós analisamos os dados, nós construímos a distribuição de abundância das espécies para fragmentos, para restaurações e fragmentos e restaurações em conjunto, utilizando os métodos propostos pela Magurra, Anne Magurra, e pelo Paulo Inácio e Miranda, 2014. Para responder a segunda questão, como varia a contribuição das características funcionais entre os fragmentos e as restaurações nos estratos, nós usamos modelos lineares para cada estrato, estabelecidas e regenerantes, e como variável resposta, usamos a média ponderada de cada característica funcional no nível de comunidade, em inglês é chamada de CWM, essa variável, e a variável explanatória foi o tipo de floresta, fragmento e restauração. Para responder as questões 3 e 4, como as restaurações influenciam os padrões de diversidade alfa e beta, nós tivemos que fazer uma padronização do número de áreas, né? Então, por termos números desbalanceados de áreas, são 14 restaurações, 18 fragmentos,
e 32 no total. Então, nós precisamos fazer uma padronização utilizando-se das curvas de rarefação, né, para resolver essa questão. Então, dessa forma, pudemos fazer a comparação das diversidades entre esses grupos. A métrica de diversidade que nós usamos foi a métrica de Real Numbers, versão de Shaw e colaboradores, publicada em 2014, que tem como base de comparação os dados de incidência das espécies em cada local. Então, ao invés da abundância, nós usamos dados de incidência. E essa métrica de diversidade de numbers, ela é parametrizada pela ordem Q, que determina a sensibilidade quanto à incidência relativa das espécies. Então, quando temos Q igual a 0 na equação, a análise não é sensível às incidências relativas, e dá-se um peso maior para espécies raras, né? É como se essa fosse a diversidade, a riqueza de espécies. Quando Q igual a 1 na equação, pesa-se cada espécie de acordo com sua incidência relativa na comunidade, sem favorecer espécies raras ou abundantes, né? Pode ser interpretado, então, essa métrica, né, de Q igual, da ordem Q igual a 1, pode ser interpretada como o número de espécies típicas na comunidade, e é o índice de diversidade de Shannon. Quando usamos o parâmetro de ordem Q, né, equivalente ao índice de diversidade de Simpson, pesa-se muito as espécies mais comuns na comunidade. Então, a contribuição de espécies raras vai ser descontada nessa equação, e a medida pode ser interpretada como um número de espécies muito comuns na comunidade. A diversidade alfa, para a diversidade alfa, nós utilizamos as curvas de rarefação e extrapolação, e para a diversidade beta de espécies e de diversidade funcional, nós utilizamos curvas de rarefação para medida de dissimilaridade de espécies de jacar. Então, as análises de diversidade alfa e beta foram realizadas para 3 condições. Então, para deixar claro para vocês. Então, quais são essas 3 condições? Entre fragmentos, entre restaurações e entre todos os sites combinados. E a segunda parte foi comparar entre status, essa diversidade. Então, plantas estabelecidas, né, que são as árvores e arbustos, e os regenerantes, que correspondem às plântulas juvenis de espécies lenhosas. Iniciando aqui os resultados, então, nessas 2 figuras, que eu vou mostrar para vocês, temos as curvas de dominância e diversidade, né, da comunidade de espécies lenhosas, amostradas nos fragmentos, é a linha verde, nas restaurações, a linha azul, e nas áreas combinadas, é a linha rosa. Em 2 estratos, as plantas estabelecidas, aqui na figura à esquerda, e as regenerantes à direita. O eixo X classifica cada espécie de planta em ordem da mais para a menos abundante, né? O que podemos observar nessas figuras são alguns padrões contrastantes de riqueza de espécies para a comunidade de plantas lenhosas. Essas curvas representam as curvas que representam as plantas estabelecidas. Então, à esquerda do slide, nos fragmentos, então a linha verde, vamos olhar aqui, a curva de cor verde, que representa a curva de dominância e diversidade dos fragmentos. Se a gente olhar no eixo X, ela cobre uma largura maior desse eixo, indicando uma riqueza maior do que se a gente comparar as estabelecidas nas restaurações, que é a linha azul.
E esse mesmo padrão pode ser observado para a figura ao lado, a figura da direita, que é para as regenerantes. Ok? Então, o formato das curvas evidencia ainda as diferenças na uniformidade entre as comunidades, ou seja, curvas acentuadas para plantas estabelecidas e regenerantes nas restaurações, as linhas azuis. Vamos observar as linhas azuis. Significam comunidades com uma alta dominância de espécies, né? E isso é relativamente, esse padrão um pouco, relativamente comum em comunidades que estão em início de sucessão ecológica ou que tiveram fatores recorrentes de degradação. Passando para o seguinte slide dos resultados, então, aqui são as características funcionais. Então, para as características funcionais das plantas estabelecidas, né, as árvores e arbustos, sempre lembrando, né, que são as árvores e arbustos, nós observamos uma variação significativa entre fragmentos e restaurações. Verificamos que fragmentos apresentam, eu vou realçar com esses círculos os resultados que vou falar agora. Então, verificamos que os fragmentos apresentam maior abundância proporcional de espécies com maiores valores de densidade da madeira, comprimento de semente, espécies de dossel não pioneiro, as não pioneiras de subbosque e espécies ocóricas. Ok? Por outro lado, para restaurações que estão representadas pelos blocos azul claro, as restaurações apresentaram maiores valores médios de abundância de espécies exóticas, espécies pioneiras e não zoocóricas. Certo? Aí, passando para as características funcionais do extrato regenerante, né, que seriam as plântulas e os juvenis. Então, para esse extrato, observamos padrões semelhantes às espécies estabelecidas, que estão no slide anterior. Então, os fragmentos têm valores proporcionais mais altos de densidade da madeira, maior comprimento de semente, maior incidência de espécies não pioneiras de dossel e de subbosque, e maior incidência de zoocoria do que nas restaurações. Certo? Além disso, as espécies exóticas e as espécies pioneiras e não zoocóricas foram mais abundantes, proporcionalmente mais abundantes nas áreas restauradas em comparação aos fragmentos. Ok? Bom, nessas figuras, eu quero mostrar para vocês as curvas de rarefação, interpolação, está na linha cheia, olhando aqui na base do slide, né? A interpolação é representada pela linha cheia nessas curvas, e a extrapolação como linha pontilhada, da diversidade alfa de espécies para dados de incidência das plantas nos dois estratos. Então, na figura à esquerda são estabelecidas, na figura à direita, as regenerantes. Certo? Então, nessas figuras, temos a diversidade alfa para os três números de Hill, né? Aqueles três parâmetros, o Q0, Q1, Q2. Ok? Quando padronizamos, quando a gente padroniza um número de locais em 10, por exemplo, antes disso, no eixo X nós temos um N, que é o número de unidades amostrais, o número de sites, certo? E no eixo Y, a diversidade de espécies, diversidade, nesse caso, a diversidade alfa. Então, quando padronizamos o número de locais em 10, isso é só um exemplo,
para facilitar o nosso entendimento da figura. Fragmentos e restaurações, espero que esteja dando para vocês enxergarem isso. Então, fragmentos e todas as áreas combinadas, então, fragmentos que são as linhas verdes e áreas combinadas, né? Restaurações mais fragmentos é a linha rosa. Então, esses dois grupos, fragmentos e todas as áreas combinadas, mostram padrões semelhantes na diversidade alfa de espécies e uma diversidade de espécies significativamente maior comparada com a diversidade alfa das restaurações, que é representada pela linha azul. Ok? Essas tendências, isso estou na primeira figura, né? E mostrando agora o Q1, o padrão é bastante similar. Ok? Ops, voltando. E essas tendências, se a gente observa para regenerantes, elas foram consistentes, além de os 3 números de Hill, também para o extrato de regenerantes. Né? Considerando-se as diferenças de magnitude, né, de cada extrato e de cada parâmetro. Aí, quando analisamos a diversidade beta, então, o slide anterior foi referente à diversidade alfa, né, diversidade local. Nessas duas figuras, então, estão representadas as curvas de rarefação da dissimilaridade beta de espécies usando o índice de Jacquard, né? Para plantas estabelecidas à esquerda e plantas regenerantes à direita. O eixo X indica o número de áreas, o eixo Y indica a dissimilaridade, variando de 0 a 1. O que quer dizer isso? Né? Quanto mais próximo de 1, mais diferentes quanto à composição, ou no caso aqui, quanto à composição de espécies, as áreas são entre si. Então, mais diferentes elas são quanto à composição. Ok? Então, para plantas estabelecidas, olhando na esquerda do slide, quando fixamos um número de áreas igual a 5, que é essa linha vermelha, a diversidade beta de espécies se mostra relativamente maior quando combinamos fragmentos e restaurações. Então, quando a gente bota todo mundo junto, fragmentos e restaurações, a diversidade beta fica maior quando comparadas à diversidade beta dos fragmentos e das restaurações isoladamente, né, em grupos separados. Esse padrão foi consistente para os 3 parâmetros de Hill, se a gente observar, ó, Q0, Q1, Q2. Claro, cada um em sua magnitude, mas o padrão é semelhante, é um padrão de maior diversidade, dissimilaridade para áreas combinadas. E quando olhamos para os regenerantes, observamos algo muito interessante, já muda um pouco essa história. Então, a gente pode observar uma maior diversidade. Quando olhamos... Uma maior diversidade beta de espécies das restaurações em comparação aos fragmentos. Então, vamos lá. Fragmentos é linha verde, restaurações linha azul e restaurações mais fragmentos linha roxa. Então, possivelmente, por que acontece isso? Né? Porque os fragmentos, em geral, apresentam condições locais de subbosque um pouco mais homogêneas do que as restaurações que nós estudamos, que têm estruturas bastante variáveis, certo? E aí, passando para o último slide de resultado, para a última parte dos resultados, então, o que é interessante aqui é evidenciar isso, que para regenerantes, houve essa diferença para dissimilaridade de Jacquard.
E o último slide, nesse último slide, nós temos a dissimilaridade beta funcional. Então, quando nós consideramos as características funcionais das plantas. Então, nós temos as duas figuras, as plantas estabelecidas à esquerda, as plantas regenerantes à direita. No eixo X, temos áreas, o número N, né, de áreas, e no eixo Y, assim como no slide anterior, a dissimilaridade variando de 0 a 1. Então, os padrões de dissimilaridade beta funcional entre os locais foram semelhantes aos padrões observados para dissimilaridade beta de espécies, que eu mostrei anteriormente, no entanto, com algumas diferenças, né, de magnitude. Fazendo o mesmo exercício, né, se a gente estabelece aqui um número, fixamos um número de áreas igual a 5, a diversidade beta funcional se mostra relativamente maior quando combinamos fragmentos e restaurações, em comparação com fragmentos ou restaurações em separado. Para plantas estabelecidas, né, a diversidade beta funcional, então, mostrou essa ordem, né, todas as áreas combinadas, maior do que dissimilaridade maior do que fragmentos e maior do que restaurações. Então, esse padrão foi consistente para os 3 parâmetros de Hill, né, o Q0, o Q1, o Q2. E para regeneração, para as plantas regenerantes, o padrão foi um pouquinho diferente, né? Nós temos, para Q igual a 0, né, todos os locais combinados, mostrando uma diversidade beta funcional semelhante à das restaurações. E essas duas condições tendo uma maior diversidade beta funcional do que os fragmentos. No entanto, se as frequências baseadas na incidência de espécies são consideradas, quando a gente pensa em Q1 e Q2, a diversidade beta funcional seguiu a ordem. Todas as áreas combinadas vai ter uma maior diversidade do que as restaurações, e as restaurações maior diversidade do que fragmentos. Isso no componente, no extrato regenerante. Então, o que a gente tem aqui, que as características funcionais das regenerantes foram mais diferentes entre as áreas de restauração do que entre fragmentos, né? Esse é um resultado interessante. E aí, partindo para a discussão dessas informações, nós observamos que, fazendo uma descrição geral das comunidades, observamos uma maior riqueza de espécies, diversidade alfa nos fragmentos, nos 2 estratos. Então, restaurações mostraram uma baixa riqueza, uma baixa diversidade alfa, e o que a gente pode discutir a respeito disso é que, apesar dos instrumentos e esforços legais para garantir uma maior diversidade nas restaurações, a diversidade local foi consistentemente menor nas restaurações que estudamos do que nos fragmentos que nós estudamos. Alguns estudos mostram que a diversidade alfa em restaurações jovens, 5 a 7 anos, ainda é muito menor do que a diversidade alfa das florestas nativas. E essa limitação pode ser devido à disponibilidade restrita de espécies nativas nos viveiros, de mudas, e entre outros fatores, como esses viveiros serem muito localizados. Então, essa limitação pode ser restrita. Ela é interessante porque é interessante notar que existe um baixo potencial dos viveiros para fornecer uma fração mais alta da flora lenhosa local, né? Isso pode ser atribuído à distribuição agrupada dos viveiros no território, à capacidade de produção subutilizada, à falta de fornecimento de sementes em quantidade suficiente, e a mão de obra qualificada, que muitas vezes
também não tem número suficiente. Acho que é importante ressaltar aqui que planejar e executar ações de restauração ecológica, em paisagens agrícolas é uma tarefa desafiadora e requer políticas e protocolos aprimorados para atender os padrões de alta diversidade dos ecossistemas florestais, como os nossos, né? E isso eu me refiro àqueles ecossistemas também que estão localizados em paisagens com um contexto que não favorece a chegada de propágulos, justamente por conta da baixa cobertura florestal dessas regiões. Né? Outro ponto importante para discutirmos é a idade das restaurações e as variáveis ambientais locais, né? Por exemplo, características do solo, de luz. Embora essas variáveis não tenham sido avaliadas nesse estudo, os resultados para as regenerantes e restaurações sugerem que elas são importantes. São fatores importantes de diferenciação composicional das comunidades de plantas lenhosas, como já observado em outros estudos em diferentes tipos de vegetação. Em relação à composição funcional, alguns grupos foram significativamente subrepresentados entre árvores e arbustos usados para restaurar as áreas, né, que nós estudamos. Por exemplo, as espécies de semente grande, espécies zooxóricas, espécies de subbosque. Isso foi consistente para o extrato regenerante também, né? Embora a gente espere que grupos funcionais e déficits de espécies sejam compensados ao longo do tempo, né, com o processo de regeneração natural, né, o processo de sucessão, essas áreas restauradas ainda estão em estágios iniciais de sucessão. Então, isso é um fato importante para a gente discutir. As espécies pioneiras e não zoocóricas foram os grupos mais abundantes nas restaurações, né, que são as realmente mais fáceis de serem produzidas, mais fáceis de serem compradas, né, sementes mais fáceis. No entanto, é interessante notar que algumas espécies não pioneiras, normalmente encontradas no subbosque das florestas, tiveram um incremento considerável no extrato regenerante dessas restaurações. Talvez como resultado da dispersão de sementes das áreas circundantes, das florestas nativas circundantes a essas restaurações, ou das espécies locais, né, as que foram plantadas, que já tenham idade reprodutiva e já estão dispersando suas sementes. As restaurações demonstram ainda uma carência de grupos funcionais de espécies ameaçadas, como, por exemplo, as espécies com alta densidade da madeira, ou espécies com sementes grandes e dispersas por animais e não pioneiras. Então, a falta dessas espécies pode comprometer a prestação de serviços que seriam esperadas por essas restaurações, né? E esses resultados reforçam, por exemplo, o forte impacto da seleção de espécies. Então, no momento de planejar, né, uma restauração, é importante olhar com cuidado a lista de espécies e as características funcionais que essas espécies apresentam, né? Então, pensando em diversidade genética, estoque de carbono, e interações animal-planta, seja polinização ou dispersão. Considerando, né, as preocupações atuais sobre a resiliência dos ecossistemas a impactos causados pelo homem em larga escala, a gente pode considerar que nosso estudo mostra que restaurações podem contribuir para aumentar a conservação da diversidade beta, né, de espécies e de algumas das funções dessas funções, atributos funcionais dessas espécies nas paisagens
que tem um elevado grau de fragmentação, uma baixa cobertura de vegetação. Apesar da baixa diversidade alfa, né, que nós encontramos nas instalações, elas incluíram espécies, né, mais de 40 espécies nativas na paisagem estudada. Isso é um ponto positivo, né? E aqui, então, a gente pode levantar 3 pontos fundamentais, né? Primeiro, a importância de planos de restauração para aumentar a diversidade em paisagens fragmentadas via reintrodução de espécies nativas. 2, a necessidade de conhecer a flora regional, né? Isso é importante, para que sejam incluídas espécies, de fato, da região, não exóticas. E 3, o reconhecimento de quais são as espécies e funções que se tornaram raras ou extintas localmente, né, e regionalmente, e que precisam ser incluídas nesses planos. Em relação à diversidade beta dos regenerantes, né, demonstrou um padrão um pouco distinto do outro status, do status dos estabelecidas, nas restaurações encontramos nessa baixa diversidade beta das plantas estabelecidas. Isso pode ser um resultado da mesma técnica de plantio e composição similar de espécies lenhosas usadas, né? Então, vamos pensar, as espécies saíram do mesmo viveiro de mudas, o método é o mesmo para todas as áreas, o método de restauração ativa, plantio de mudas, mesma distância, 3 por 2 metros entre indivíduos. Então, não seria estranho encontrar uma baixa diversidade beta para o extrato adulto. No entanto, para as regenerantes, a história foi outra, né? Então, aparentemente, as restaurações são distintas entre si, né? E as plântulas, isso pode ser um resultado do quê? Plântulas juvenis, elas respondem mais rapidamente às mudanças ambientais, então, isso pode ter interferido, né, na germinação, na emergência, no estabelecimento e sobrevivência dessas plântulas, e resultando numa maior diversidade beta, ou seja, uma diferenciação muito grande entre áreas. As diferenças de idade também pode ser um componente importante, porque elas estão em diferentes estágios sucessionais, vamos dizer assim, então varia muito a estrutura da vegetação, comparando cada uma das restaurações. E também é importante considerar a paisagem circundante, né, a distância da fonte de sementes, a fauna dispersora de sementes, então, que são pontos ainda pouco investigados. E aí, para chegar nos slides finais da apresentação, eu trouxe algumas mensagens principais que a gente pode pensar, né, resumindo esses resultados, que seriam, né, os fragmentos, é importante, existe uma necessidade urgente de preservar as florestas remanescentes nessas paisagens agrícolas, porque, como nós vimos, é o que resta nessas paisagens de flora nativa, e elas ainda preservam uma alta diversidade de plantas lenhosas nessas paisagens, que são altamente degradadas. Outro ponto, as restaurações, né, a restauração ecológica pode aumentar a diversidade da paisagem em regiões como essa. No entanto, é preciso cuidado na seleção de espécies para restauração, considerando também as funções que nós queremos recuperar nessas paisagens. E eu acho que a mensagem principal aqui é que é importante manter uma rede complexa de refúgios, né, de biodiversidade, para conservar essas espécies e funções nessas paisagens. Então, unidades de conservação, florestas em propriedades privadas e restaurações num conjunto para
podemos conservar espécies de plantas e animais. E nós podemos observar algumas oportunidades e desafios nesses tipos de estudo, né? Então, os esforços de restauração, eles podem contribuir, como nós vimos, para melhorar a biodiversidade em diferentes escalas, e eles representam uma grande oportunidade para reintroduzirmos espécies que foram perdidas naquela região, né? Essas regiões agrícolas. A restauração eficaz de paisagens onde a cobertura florestal foi muito reduzida nas regiões tropicais é um desafio e vai exigir um equilíbrio entre conservação e produção, né, para incentivar os proprietários das terras. E como esse incentivo pode ser possível? Existem algumas formas, por exemplo, o fortalecimento de agências de assistência técnica rural, para ajudar os proprietários a cumprir as leis ambientais locais, ou mecanismos para desenvolver a cadeia produtiva de sementes e mudas para a recuperação da vegetação nativa. Esses dois pontos são alguns dos mais importantes para colocar essas atividades em prática. Diferentes estudos ainda são necessários, né, nesse tema, nesses cenários, como, por exemplo, o monitoramento de longo prazo das áreas restauradas, para a gente entender como restaurações se mantêm no tempo, em relação à estrutura, à dinâmica, como se dão as interações entre espécies, e sua contribuição para evitar novas pandemias, por exemplo, e como essas áreas restauradas podem contribuir para os serviços ecossistêmicos destinados ao bem-estar humano e também para a agricultura. Bom, eu finalizo essa apresentação agradecendo a todas as pessoas que contribuíram para esse estudo, sem elas não seria possível a coleta de dados, o processamento, as análises, em especial para Ana Paula Liboni, que foi minha parceira nesse estudo e ela avaliou, ela fez o levantamento, né, dos fragmentos, a pesquisadora Anne Schau, que fez todas as análises de diversidade beta, né, de similaridade, ela que desenvolveu essas técnicas matemáticas e ajudou, né, nessas análises. O Luiz Fernando Manhago, que também contribuiu com análises nesse estudo. O professor Ricardo Rodrigues, que proporcionou todo o respaldo acadêmico e de recurso financeiro para o desenvolvimento do projeto. A pesquisadora e professora Robin Chesbon, com quem todas as dúvidas e discussões em relação aos resultados e questões relacionadas à dinâmica dessas florestas e, enfim, todas as discussões foram juntamente com a professora Robin Chesbon. Agradeço ainda aos amigos do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, o LERF, a FAPESP, que concedeu a minha bolsa, e ao projeto temático do qual fiz parte. E, finalmente, agradeço ao USP, né, o Exalc, pelo apoio acadêmico, a Usina Batatais pelo apoio logístico e permissão de estudo em suas áreas. Deixo aqui meu contato para quem quiser escrever para mim, tirar dúvida, trocar ideias. O meu e-mail, deborarrotter@gmail.com, minha página pessoal, onde vocês podem ver mais trabalhos que eu tenho desenvolvido. E acho que é isso. Obrigada a todos e se cuidem. Bom, muito obrigado, Débora, pela palestra. Agora vamos abrir um tempinho para perguntas. Aqui já tem uma pergunta de Bruno Rodrigues. Como que eu faço para... Eu tenho como ver vocês? Interromper o compartilhamento? Sim, tem que interromper o... Isso mesmo. Aí não sei se o Bruno quer fazer a pergunta ele mesmo.
O que eu faço? Não consigo ver. Se embaixo à direita tem uns pontinhos, aí deveria ter a opção. Não sei. Mas tudo bem. Bom, aqui o Bruno Rodrigues tem uma pergunta. Ele fala assim: boa tarde, parabéns pela iniciativa. Bom, ele pergunta qual é a sua opinião sobre a utilização de banco de sementes como indicador de sucesso de restauração. Oi, Bruno, obrigada pela pergunta. Não sei se eu entendi sua pergunta, mas como utilizar banco de sementes para avaliar sucesso na restauração, né? Tá. Se a gente for pensar aqui, o banco de sementes é a primeira etapa do ciclo de regeneração natural das plantas, né? Pós-dispersão, é importante entendermos quais espécies estão chegando e quais estão se estabelecendo nessas áreas. Então, eu vejo como uma métrica interessante. Talvez não para avaliar o sucesso, porque avaliar sucesso das áreas restauradas requer a inclusão de outras variáveis, né, para tomarmos para decidirmos, tá, essa área foi bem recuperada ou não foi bem recuperada. Então, mas eu acho que é uma métrica interessante, embora não esteja entre as métricas usadas, por exemplo, pelo protocolo de monitoramento da Secretaria de Estado, do Estado de São Paulo, né? As métricas que nós temos pela Secretaria são número de indivíduos regenerantes, espécies dos indivíduos regenerantes e cobertura do dossel. Então, o banco de sementes não está entre essas métricas, né, para avaliar sucesso. Não sei se respondi, Bruno. Agora a gente não está tendo um feedback. Não sei se o Bruno quer abrir o microfone dele. Bom, mas, por enquanto, agora a gente tem uma pergunta. Bom, a professora Adriana quer fazer uma... desculpa, tem um feedback do Bruno. Ele pergunta quais variáveis principais você poderia elencar. Quais métricas principais e se essas são aplicáveis a todos os biomas. Ele fala que ele está estudando o caso da Caatinga. Então, restauração em Caatinga ainda... bom, tem a professora Gislene Ganadi, da UFRN, e ela tem avançado muito nos estudos de recuperação de áreas degradadas da Caatinga. Eu não sei dizer se já existe um protocolo para avaliar sucesso nessas áreas de Caatinga, mas o protocolo, né, do Estado de São Paulo foi feito para as florestas aqui do Estado, mas eu tenho conhecimento de que existem protocolos em outros estados também, né? E eles variam entre si quanto às métricas utilizadas para avaliar sucesso, né? Aqui, como eu falei, no estado de São Paulo, a gente tem 3, né? Que é a abundância de regenerantes, riqueza de regenerantes e cobertura do dossel. Isso não quer dizer que outras variáveis sejam importantes também. É importante que os estudos científicos demonstrem quais outras variáveis poderiam ser incluídas, né, nesses protocolos. E uma coisa interessante de dizer aqui é que esse protocolo da Secretaria de Meio Ambiente, aqui de São Paulo, foi elaborado com base científica, né? Foi um estudo científico que gerou informações e, a partir desse estudo, que foi elaborado o protocolo. Ok? Obrigada. Tá. Ótimo. Bom, professora Adriana, se você fica... Aí está, Adri. Opa, aqui sou eu. Conheço essa voz. Reconhece, né? Essa aí você conhece.
Eu queria primeiro, gente, falar que eu estou muito feliz da Débora estar agora no nosso departamento como pós-doc. É realmente assim muito bacana para mim, principalmente, né, ter alguém para trocar com essa questão da restauração, assim. Tem outros professores também, claro, mas é legal ter mais gente atuando nessa área no departamento. Então, realmente queria dizer que eu estou muito feliz de você estar perto, apesar de a gente nem ter conseguido se encontrar, né? Não, começou a pandemia. Exatamente, mas logo, se tudo der certo, estaremos perto. E assim, achei o trabalho muito legal, né? A gente está precisando muito ainda de trabalhos bem sistemáticos, assim, bem com essa amostragem bem controlada, de coisas muito próximas. Então, eu acho que isso é bem bacana, né? O grupo lá do Ricardo, que você trabalhou bastante, é um grupo que está sempre tentando trazer essa coisa legal aí para a restauração. Acho que isso é fundamental para a gente, né? E aí eu vi que tem um monte de resultado, um monte de dados ainda aí nesse trabalho mesmo, né? Para explorar. Então, assim, fiquei super feliz de ver que tem resultados muito legais que, com certeza, vocês vão discutir mais ainda, né? E achei muito, muito interessante o trabalho. Eu nem ia fazer pergunta, não, eu só ia falar muito feliz que você está por perto. Mas aí, quando eu vi aquele gráfico da diversidade beta, quando você mostra a diversidade beta para Q0, para Q1 e para Q2, para Q0, que é para riqueza, a diversidade aumenta. Deixa eu voltar lá. Tá. Qual deles? O de funcional ou não, o de sem espécie? Ser funcional, o de espécies mesmo. Tá. Quando a gente está no Q0, que é riqueza, a dissimilaridade, a diversidade beta está aumentando à medida que aumenta o número de amostras, né? Sim, sim. E nos outros não, né? Vai caindo. Vai caindo. Então, em termos de similaridade, de diferença, em termos de Shannon, em termos de Simpson, a diferença está diminuindo quando aumenta o N, né? Então, quer dizer, você estaria aumentando o seu N, tendo um valor mais... tendo sites mais parecidos entre si em Shannon, mas com riquezas diferentes, né? Com composições diferentes, né? Achei interessante isso, eu nunca tinha pensado que esse padrão poderia aparecer, e apareceu consistentemente, né? Não sei se eu estou perdendo alguma coisa, não sei se vocês não, já é isso, quando isso. A gente considera a incidência, né, seja no Q1 ou no Q2, já tem uma mudança no padrão, porque a gente tem muitas espécies comuns, né, e algumas raras também. Então, quando elas recebem um peso, aí muda o padrão. Mas, pensando no padrão geral, é o que eu comentei, né, que as restaurações combinadas aos fragmentos vão aumentar a dissimilaridade da composição. Né? Sim, sim. E deixa eu só te perguntar uma coisinha. No de diversidade funcional, as linhas estão muito próximas. Deu significativo ou vocês estão interpretando... Vocês calcularam os intervalos de confiança ou vocês estão interpretando mais pelo padrão mesmo? Como é que... Então, a gente foi pelo padrão e não pelo intervalo de confiança. Tá. E as explicações detalhadas a gente tem no material suplementar desse trabalho. E é uma análise bem bacana e nova, né? Eu não sei se... Porque o problema que a gente se deparou nessas análises foi... mas nós temos um desbalanço no número de sites. Né? E como que a gente pode calcular a diversidade beta quando é desbalanceada a amostra? E aí, uma alternativa foi convidar a professora Anne, nossa, que legal, que vem desenvolvendo, né, essas técnicas matemáticas para resolver esse tipo de problema. Porque eu estava utilizando uma outra abordagem, e aí eu me deparei, nossa, realmente não vai dar.
porque é desbalanceada, né, a amostra. Tá. Não, achei bem legal, fiquei curiosíssima. Quero ver o artigo. Mas seja muito bem-vinda, querida, muito bom. Obrigada, Adriana, e quando a gente puder se encontrar, vai ser ótimo. Eu entro em contato. Beleza, ótimo. Obrigada. Sim. Carito. Oi. Oi. Oi, Débora, muito obrigada pela palestra, gostei. Obrigada. Mas, quem está falando? Carolina. Oi, Aqui. Carolina. Prazer. Também porque na minha tese eu trabalhei em paisagens agrícolas, também áreas muito fragmentadas, e uma das minhas conclusões foi a importância da restauração. Eu não conhecia como podia ser o processo esse tipo de restauração, nesse tipo de paisagens da Mata Atlântica. Então, achei super complementar, assim. E tenho duas perguntas. Uma é se vocês, na restauração, utilizaram um set, um conjunto de espécies determinadas, vocês esperam que depois, pelas dinâmicas de dispersão, possam, ou por sucessão, possam encontrar depois outras espécies que não foram plantadas na restauração inicial? Isso pode acontecer? É o que a gente espera, né, Carol? Que ao longo do processo de sucessão, outras espécies que não foram plantadas incrementem a diversidade local, né? E porque, de fato, não tem como a gente fazer uma cópia perfeita das florestas nativas, né? Eu vejo essa restauração ativa como um impulsionamento para que essas florestas restauradas, com o passar do tempo, comecem a andar sozinha e o processo de sucessão, né, ocorra. O grande problema é que a gente não tem projetos de longa duração. Então, eu até comentei nos slides finais que é importante monitoramento de longo prazo dessas áreas, porque o que vai acontecer com elas daqui a um tempo? Né? Como vai variar a estrutura e a dinâmica, a composição de espécies? Então, assim, existem alguns trabalhos, né, sobre isso em algumas áreas, mas áreas antigas são muito poucas ainda. Eu posso citar algumas para vocês. Em Cosmópolis, aqui, na região de Campinas, se não me engano, perto de Campinas, Americana, nós temos uma área restaurada ali, de cerca de 55, 60 anos. A área restaurada mais antiga do Brasil é a Floresta da Tijuca. Né? Quem já teve a oportunidade de ir nessa floresta, você não disse que é uma floresta plantada, porque ela já tem muitos anos, né? Então o processo de sucessão ali está ocorrendo. Apesar que muitas espécies exóticas foram utilizadas nessa restauração. Então, o que eu posso dizer para você é isso. Seria esperado e muito bem-vindo que as espécies do entorno se estabelecessem, né, nas áreas restauradas. Né? A gente já tem observado que espécies distintas às restauradas, isso vai ser um próximo trabalho, dissimilar, né, a similaridade entre o que está regenerando e o que foi plantado. Existe uma porcentagem de espécies aí que é distinta, sabe? Então, é um ponto positivo. Outras coisas estão chegando nessas restaurações. E outra curiosidade, outra pergunta que eu tinha é: as mudas foram plantadas diretamente nas pastagens ou eram plantadas nas bordas, aumentando a área dos fragmentos, ou como era? Não, essas áreas restauradas foram implantadas ao longo dos rios, né, nas APPs, áreas de preservação permanente, e nascentes também. Tá. Né? Então, não foram nos fragmentos. Porque é para cumprimento da legislação, né? Os proprietários rurais
que não tem vegetação nas áreas ao longo de rios precisam recuperar, né? E, bom, a gente está com algumas flexibilizações aí em pauta para as leis, a lei da Mata Atlântica, por exemplo. Espero que essa mudança não vá para frente, porque nós perderíamos entre 4 milhões e 5 milhões de áreas a serem recuperadas se essa mudança na lei da Mata Atlântica, para a Mata Atlântica for, de fato, implementada. Tá, obrigada, Débora. De nada, obrigada a você. Tchau. Tchau. Bom, Débora, agora temos essa última pergunta, que é do Camilo. Camilo, por favor. Camilo. Não, desculpa, Marco. Foi mal. Bom, então eu acho que é isso, Débora. Muito obrigado. Bom. Eu que agradeço. Obrigada, Andrés. Obrigada a todo o pessoal do departamento de que, né, trabalha para acontecer esse encontros. Foi um prazer. Obrigada. Mas pera um minutinho. Ele voltou? Que parece que tem uma pergunta dele. Tem uma pergunta, sim, eu não tinha visto, desculpa. O Marco pergunta que se el área... Espera, que está en español. El área de los fragmentos tuvo un efecto importante en la diversidad beta. Se a área dos fragmentos teve um efeito importante na diversidade beta. Sim. Né? O que a gente observa é que existe uma diversidade alfa maior nos fragmentos do que nas restaurações. Deixa eu olhar. Ele que falou da beta, né? Uhum. Se os fragmentos têm uma contribuição, sim, porque se a gente eles sozinhos têm uma diversidade menor do que as áreas combinadas, restaurações e fragmentos. Então, olhando aqui, vocês estão vendo a figura? Ou não? Não. Não? Deixa eu mostrar. Eu tenho que compartilhar. Onde eu tenho que ir? Bom, vamos ver se eu consigo explicar sem mostrar a figura. Então, quando a gente olha para as figuras, quando eu combino restaurações e fragmentos, para a diversidade beta de espécies, né? Eu tenho uma diversidade, dissimilaridade maior, né? E, em seguida, tenho os fragmentos. Então, quer dizer que eles contribuem bastante para dissimilaridade. Então, existe uma... Como que eu posso dizer? Os fragmentos têm composições distintas entre si, né? E quando somados às restaurações, eles elevam ainda mais a dissimilaridade de espécies para a região, né? Então, o que é importante, acho que a mensagem aqui principal é que os nossos fragmentos ainda têm espécies importantes, com diferentes grupos funcionais, que ainda não são recuperados pelas restaurações, e mais, quando a gente trabalha sinergicamente com essas áreas, elas incrementam a diversidade regional. Então, e outro ponto importante, a diversidade dos fragmentos é insubstituível. Pelo que a gente vê nesses resultados, a gente não chega à diversidade das áreas naturais, né? Então, manter esses fragmentos é essencial para que eles sejam fonte de propágulo e um reduto de diversidade remanescente, né, nessas paisagens. Ok? Bom, bacana. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado, Débora, de novo, e muito obrigado a todos esses
Eu que pessoal agradeço, gente. assistiu. Se cuidem e um abraço a todos. Você também. E, galera, até a próxima. Próxima semana a gente tem outro encontro. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau a todos.